Depois do susto, 7 dos 9 feridos na explosão a um prédio em Porto Alegre tiveram alta hospitalar. Alguns moradores já puderam retornar para casa. Leandro Boldrini pode voltar à medicina. Preso pela morte do filho, o menino Bernardo, Boldrini deixa a penitenciária e participa de seleção para a residência médica. 100 mil veículos devem passar pela Freeway entre hoje e amanhã rumo ao litoral norte. Saiba o porquê. E ainda, veja as dicas para se fazer uma viagem segura e sem dor de cabeça durante as férias de verão. Veja agora no Ubra Notícias. Boa tarde. 7 dos 9 feridos na explosão a um prédio em Porto Alegre tiveram alta hospitalar. 2 ainda seguem internados na UTI em estado grave. Além disso, alguns moradores já puderam retornar para casa. A explosão que atingiu um prédio no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre, deixou 9 pessoas feridas, sendo 2 bombeiros. Todos foram encaminhados para o hospital. 7 já receberam alta e 2 ainda permanecem internadas em estado grave na UTI. Perícias ainda estão sendo realizadas no prédio onde a explosão aconteceu. Uma das hipóteses estudadas é que o incidente na torre 10 do condomínio tenha acontecido por causa de uma válvula aberta, o que acabou ocasionando o vazamento de gás no local. Durante a quinta-feira, avaliações foram feitas no prédio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura do terceiro andar da Torre 10 está comprometida e pode cair a qualquer momento. Além do local onde a explosão aconteceu, a Torre 9 também foi afetada e por isso está interditada para o acesso dos moradores. Em nota, a Defesa Civil de Porto Alegre afirmou que as torres lindeiras numeradas como 7, 8, 11 e 12 estão bloqueadas para permanência, mas os moradores estão autorizados a entrar, sob a orientação da Defesa Civil ou dos bombeiros para retirar seus pertences. No mesmo documento emitido, foi confirmado que as demais torres, numeradas como 1 a 6 e 13 a 22, no total 16, foram liberadas para que os moradores pudessem retornar às suas residências. A decisão foi tomada após uma análise preliminar indicar que essas estruturas não apresentam riscos eminentes à segurança. Leandro Boldrini deixou a penitenciária de Santa Maria para participar de uma seleção para a residência médica de coloproctologia no Hospital Universitário da cidade. Essa já é a etapa final do processo seletivo, que consiste em uma entrevista de avaliação sobre o currículo do profissional. Leandro recebeu autorização para deixar a prisão 2 horas antes do início da prova. Ele também vai precisar comprovar a participação no processo. O resultado deve ser divulgado no dia 11 de janeiro. A primeira etapa do processo foi uma prova teórica objetiva realizada em 19 de novembro. Apesar do médico ter sido condenado, não é ilegal a participação dele no concurso, pois em novembro do ano passado ele foi absolvido no processo disciplinar do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Mais de 100 mil veículos devem passar pela Freeway entre hoje e amanhã em direção ao litoral norte. A previsão é de muito calor para a região metropolitana no fim de semana, fator que eleva a estimativa de movimento de veículos em direção à praia. A CCR Via Sul, que é a empresa que administra a Freeway, aponta que somente nesta sexta-feira quase 59 mil motoristas devem pegar a Freeway e passar pelas praças de pedágio de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha. Para amanhã, a estimativa é de 44 mil veículos pegando a estrada rumo ao litoral norte. Quem quiser e puder evitar congestionamento, a orientação é fazer a viagem hoje antes das 4 horas da tarde e no sábado antes das 2. O balanço aponta que no domingo e na segunda-feira, mais de 70 mil veículos retornem para a região metropolitana. Os melhores horários para fugir do congestionamento na volta são antes do meio-dia. O Rio Grande do Sul já soma 23 mortes por afogamento desde que a Operação Verão Total começou. Desse número, apenas um óbito aconteceu no mar. As outras mortes foram registradas em locais onde não havia proteção de guarda-vidas. O Corpo de Bombeiros recomenda evitar tomar banho em lugares que não se conhece, procurar pontos com a presença de guarda-vidas, não entrar com a água acima da cintura que impeça de conseguir observar o fundo da água, não tentar socorrer alguém que esteja se afogando, nesse caso chame um profissional capacitado, não consumir também bebida alcoólica ou fazer refeições pesadas logo após entrar na água e cuidar para que as crianças não se afastem mais do que um braço de distância.
Os alunos universitários que moram em uma cidade e estudam em outra já podem solicitar o Passe Livre, cartão que dá direito à isenção na passagem de ônibus. O benefício pode ser solicitado por todos os estudantes do estado que tenham a renda por pessoa na família de até um salário mínimo e meio. O auxílio dá direito a 2 passagens gratuitas nos dias de aula. O pedido pode ser feito online ou presencial. Nós temos 2 meios, né? Nós temos um atendimento presencial na nossa sede ali, né, em Porto Alegre, na Rua Uruguai, número 35, sala 146, né? Ou pelo site também, que é o passelivre-rs.com.br. Alguns documentos precisam ser apresentados para o pedido do Passe Livre. Entre eles, é necessário ter a carteirinha de estudante. São inúmeros documentos, né, como, por exemplo, comprovação de renda de todos, da família, comprovante de residência, além de atestado de matrícula. A gente sempre orienta que a pessoa entre no site, né, e lá possa ver, porque cada caso é um caso diferente. Por exemplo, o trabalhador é assalariado, né, ele tem que comprovar nos últimos 3 contra-cheques dele, né, e aí se tiver hora extra, tem que ser os 6 últimos. Já se o cara é trabalhador rural, como muitos casos tem no interior, são as notas fiscais das compras e vendas lá dos seus produtos agrícolas, né. Então a gente sempre frisa que cada caso é um caso diferente, por causa da renda. Quem estuda na modalidade EAD também pode solicitar o cartão de gratuidade para os dias que precisar ir até a instituição de ensino. Como é que funciona o estudante EAD? Quando ele for pedir o atestado, ele pede para a instituição dizer ali o dia que é presencial, porque a instituição tem como saber. A instituição vai dizer, a Carol estuda no dia 25 de janeiro aqui. Então, naquele dia, vai estar aberto o Passe Livre para ela. O pedido pelo Passe Livre pode ser feito em qualquer período do ano, mas o melhor é solicitar o quanto antes para quem vai utilizar no primeiro semestre de 2024. Há um prazo, né, da Metroplan, que é o órgão fiscalizador do governo do estado desse programa, para ele dar resposta para o estudante, que se o estudante tem direito ou não, ou se falta algum documento para corrigir. O prazo da Metroplan, a partir do cadastramento do estudante, é de 30 dias úteis. Então, a gente pede que quanto mais cedo o aluno faça, melhor para ele. Porque, às vezes, o cara deixa para começar uma semana antes das aulas. Então, quer dizer que você vai ficar um mês pagando, até vir a resposta do governo, tá tudo ok com a tua documentação, ou a documentação está errada na comprovante de renda, de residência. Então, a gente pede que faça o mais rápido possível. O Brasil bateu o recorde de mortes por dengue no ano passado. E a chegada da estação mais quente do ano levanta um alerta para a possibilidade de aumento do mosquito causador da doença. Por isso, a população precisa redobrar ainda mais os cuidados. O ano de 2023 fechou com mais de 75 mil casos de dengue no Rio Grande do Sul. Foram 54 mortes pela doença e 466 municípios com registro de infecções. Os números são menores em comparação com 2022, mas mantém um alerta para a alta de casos iniciada durante a pandemia de Covid-19. Preocupa bastante porque nós tivemos 2 anos epidêmicos, né? 2021 também foi um ano bem importante. Apesar de 2022 ter tido mais casos e mais óbitos, em 2023 a gente segue com muitos casos, tivemos bastante óbitos, então a letalidade é até maior em relação ao número de casos e nos preocupa bastante, sim, porque a gente segue com índices de infestação e de notificação acima do que a gente vinha acompanhando em anos passados. As temperaturas do verão gaúcho, aliadas às instabilidades que têm trazido chuva para o estado, preocupam para a possibilidade de crescimento de proliferação do mosquito Aedes aegypti. A orientação é que a população mantenha alguns cuidados para evitar novos casos da doença. A gente pede a participação de todos, né, para que a gente evite e elimine os criadouros. O que seriam os criadouros? Né? São qualquer locais onde eles possibilitam permanecer a água e os mosquitos depositarem os seus ovos. Eles precisam em torno de 7 a 10 dias para eclodir. Então, por que é importante que a gente reforce, né, a limpeza e o controle semanal para evitar esses criadouros? E o que é evitar? É simplesmente virar essa água e a eliminação mecânica, que a gente chama. Os cuidados em casa são a principal prevenção. Os dados do Ministério da Saúde apontam que 90% dos focos de mosquitos transmissores da doença estão presentes nas residências.
Os principais sintomas são febre alta, dores musculares, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. Em caso de apresentar algum deles, é preciso procurar atendimento médico imediatamente. A gente tem lançado os comunicados de risco mostrando onde estão acontecendo os casos e onde tem mais casos, que faz com que a gente fique alerta da possibilidade de ser, então, que a gente está com dengue. E não negligenciar e buscar atendimento de saúde. Um outro fator muito importante para que a gente evite o agravamento da doença é a hidratação. Nos preocupa bastante os últimos anos e a gente está entrando agora no período da sazonalidade, com uma infestação importante, com altos índices de notificação, o que nos preocupa, então requer um papel e um trabalho de todos. A expectativa de vida aumentou no estado e é maior hoje do que a do Brasil nos últimos 3 balanços do IBGE. Vamos conferir. O Rio Grande do Sul era, em 2010, o 4º estado com a maior expectativa de vida ao nascer. Em seguida vinha o Distrito Federal, Santa Catarina e São Paulo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, a esperança de vida passou para todos os sexos, de 72,4 no ano 2000 para 78,3 anos em 2018. As análises demográficas demonstram que a transição e aumento da idade nas faixas etárias adulta e idosa se deram mais rápido que nos demais estados do país. As mulheres têm uma expectativa de vida maior que a dos homens, quase 7 anos a mais, com 81,6 ante 74,9 anos deles. Ou seja, há um número superior de mulheres no estado do que de homens, principalmente nas idades mais avançadas. No Brasil, o indicador teve uma queda durante a pandemia de Covid-19, que matou mais de 700 mil brasileiros, de acordo com o Ministério da Saúde. O índice em 2021 ficou em 72,8 e subiu 3 anos em 2022, fechando em 75,5 anos. As explicações para o aumento da expectativa de vida estão no crescimento do país, aumento do consumo, acesso a remédios com preços mais baixos e a tratamentos médicos através do SUS, além do alcance de água e esgoto tratado. O final de semana chegou e com ele muitas pessoas aproveitam para pegar a estrada e ir curtir um descanso, seja nas praias ou no interior. Mas para ser uma viagem tranquila, é importante tomar alguns cuidados com o carro. Vamos acompanhar agora mais detalhes. Viajar é uma atividade muito divertida. Independente do local, uns dias ou até mesmo umas horas de descanso da vida corrida é sempre muito bem-vindo. Mas para que essa viagem seja tranquila, é importante tomar alguns cuidados, principalmente para quem opta por ir de carro. A revisão no veículo antes de qualquer atividade é extremamente importante para a segurança dos passageiros. Luiz Gertz, professor de mecânica aqui da Ubra, separou 4 itens necessários que devem ser revisados em um automóvel: os pneus, nível do líquido de arrefecimento, palhetas e o ar-condicionado. Primeiro, eu começaria com os pneus. Tudo que acontece com o automóvel, ou seja, o comportamento dinâmico de um automóvel, ele tá relacionado com as forças que interagem entre o pneu e o solo. Então, ou seja, o pneu ele é extremamente importante para o comportamento do veículo. Então, o que a gente tem que fazer, né? Primeiro é verificar se os pneus estão em condições, se eles estão em boas condições. Se os pneus não estiverem bons, tem que trocar os pneus, isso não tem o que fazer. Os pneus estando em qualidade, estando em boas condições, a primeira coisa que tem que ser feita é acertar a pressão dos pneus. O pneu tem uma pressão de trabalho, e essa pressão de trabalho faz com que o pneu tenha uma baixa resistência de rolagem, ou seja, ele vai economizar combustível e vai gerar as condições adequadas para gerar segurança. Muitas pessoas preferem fazer essa revisão em casa, mas o professor deixa claro que o ideal é procurar um especialista na área. O ideal é levar numa oficina, né, numa loja especializada, ou numa concessionária, ou numa oficina mecânica de confiança. Porém, se a pessoa tem intimidade, se ela gosta, né, que é um número muito grande de pessoas, esses itens são facilmente verificáveis em casa. É claro que, para, por exemplo, verificar o sistema de freios, já não é tão simples.
Isso tem que ter uma certa experiência, né? Porque teria que dar uma olhadinha na pastilha e ver a espessura que está a pastilha, como é que são os discos de freios. Então tem uma verificação que ela precisa de um profissional especializado. Um carro bem revisado ajuda a evitar acidentes nas rodovias. Por isso, além do cuidado com o veículo nessa época onde as estradas gaúchas possuem um movimento mais intenso, a manutenção periódica também é necessária. Além disso, Luiz deixa uma dica muito importante com relação aos pneus. Caso ela realmente necessite comprar apenas 2 pneus, e se ela comprar 2 pneus novos, tiver 2 pneus com meia-vida, ela deve montar esses pneus no eixo dianteiro de um automóvel que tem tração dianteira. E não na traseira, como tem sido dito na maioria dos sites, inclusive na TV. Por quê? Porque se eu colocar no eixo dianteiro, o meu eixo de tração vai consumir mais o pneu novo, até que uma hora ele vai ficar igual ao pneu traseiro e o carro vai voltar a ser equilibrado. Logo mais, às 9h tem o Jornal da Cultura, com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!